Olá, meu nome é Adriana Barroso de Castro. Hoje eu vim falar sobre o artigo Exigência de nitrogênio, fósforo e microbiota em solos do distrito do Lago de Burnaby. Na segunda parte está a capa do meu artigo. Aqui está a apresentação do roteiro da apresentação, que é a introdução, materiais e métodos, resultado de discussão, conclusão e literatura citada. A introdução: microbiota, componentes bióticos presentes no solo. Ou seja, é um conjunto de micro-organismos que não habitam no ecossistema, como fungos, bactérias e alguns protozoários. Vias microbianas avalia nitrogênio e fósforo no solo. Essas vias são experimentos em campo, que requer ao longo do tempo um período de incubação, e em segunda via, procedimentos laboratoriais, em curta duração, que geralmente é realizado com amostra de peneira em temperatura. E taxas de atividades enzimáticas catalisam transformações específicas de substrato, que é útil para determinar os efeitos e manejos em condições ambientais relacionados à microbiota. Crescimento de micro-organismo indica limitações de nutrientes da microbiota, que é os padrões de respiração induzida por substrato a longo prazo, como fonte de suplemento e nitrogênio, fósforo, medido em laboratório e que reflete na disponibilidade de nitrogênio e fósforo para o crescimento microbiano durante a incubulação. Nitrogênio e fósforo são considerados os principais nutrientes que limitam o crescimento microbiano, porque quando o método de respiração é induzido por substrato é usado para estimar o conteúdo de carbono disponível. A respiração induzida por substrato com adição de nitrogênio, fósforo e atividade enzimática indica ecofisiologia de biomassa microbiana. Ou seja, ecofisiologia refere-se à abordagem que olha para a biomassa microbiana com um único organismo e opera principalmente com métodos fisiológicos, ou seja, para considerar a interação dos componentes microbianos do solo com seus ambientes abióticos e bióticos também. Sendo o objetivo analisar dados referenciais de nitrogênio e fósforo das comunidades microbianas do solo na camada superficial no distrito do Lago de Burnaby, feito para avaliar a disponibilidade de nutrientes da biota para o sistema agrícola e florestal. Materiais e métodos. O local experimental no solo do distrito do Lago de Burnaby, norte da Alemanha, com paisagens que consistem em colinas e lagos, com clima influenciado pelo mar, com precipitação média anual ao longo prazo de 697 milímetros e temperatura média anual do ar de 8,1 graus. Solos estudados incluem o agrícola com campo de rotação de cultura e solos de floresta com uma faia. Os solos agrícolas regularmente adubados, com esterco orgânico e nitrogênio mineral, uma pastagem seca e inclinada. Já os solos de floresta faias eram uma pastagem úmida, com mal drenagem e muito alagado. A amostra coletada nos solos superficiais com espessura do horizonte superior do solo variando entre 5 a 20 centímetros. Vários testemunhos foram misturados e separados a 50 em campo e gramados com uma broca de 2 centímetros de diâmetro e 20 em floresta com uma broca de 4 centímetros de diâmetro, peneirado e armazenado e analisados. Fósforo adicional modificou o padrão de respiração nos solos agrícolas e florestais. Ou seja, nos dois solos, a taxa de respiração entre 24 e 96 horas foi a maior com fósforos suplementares.
enquanto as taxas de respiração do campo agrícola foi reduzida durante as primeiras 16 horas. Pela adição de fósforo, as taxas foi aumentada nas primeiras 24 horas nos solos de florestas. No resultado da discussão, apresenta esse gráfico de taxa de respiração variando de 50 a 200 durante 3 dias. Percebe que o nível de glicose mais nitrogênio foi o que mais obteve durante esses 3 dias. Ou seja, a taxa de respiração com adição de glicose sem e com suplementação de nitrogênio, que foi usada aí no caso com nitrogênio, com fósforo e sem o fósforo e o nitrogênio, em solos agrícolas sob o campo de rotação de cultura de milho. Como vimos no gráfico, o nível agrícola, o nível de glicose de nitrogênio com 3 dias chegou a 200. Nesse segundo gráfico, representando a taxa de respiração, só que em 4 dias, mas dessa vez nos solos de florestas com faia. Aí apresentou que glicose mais nitrogênio teve maior taxa de respiração, que chegou a 300, ou seja, em 4 dias. E com nitrogênio e fósforo suplementar, né, nos solos florestais, chegando a 300, enquanto com o fósforo chegou a 150. Nesse terceiro gráfico, eu vou falar sobre atividades enzimáticas relacionadas ao biomassa da microbiana C, sendo a barra verde, o EAF, a floresta amineiro, que ela chegou a 100 de atividades e ela foi 100 mg. O CR, que é de coloração vermelha, que representa a rotação de cultura, que foi até 200. O BF, que representa florestas com faias, foi até uns 350 em atividades fosfatase. E o WG, que representa a pastagem úmida, chegou a 400 de atividades fosfatase, a 800 mg. E aqui chegamos na minha conclusão, que a conclusão portanto, foi a combinação de monitoramento de respiração induzida por substrato após a adição de nitrogênio e fósforo, né, nas atividades enzimáticas forneceram informações que complementaram sobre a fisiologia microbiana e o estado nutricional da microbiota do solo sobre diferentes manejos. No distrito do Lago de Borneo, que ele é localizado lá no norte da Alemanha, o nitrogênio mudou mais evidentemente no padrão ao longo prazo, né, para os solos com florestas de faias. Aqui está presente as literaturas citadas, os autores que esteve presente nesse artigo e os créditos a mim, Adriana Barroso de Castro. O e-mail adrianabarroso@estudante.ifgoiano.edu.br e telefone para contato